E aí galera, tudo bom? Eu tô aqui para trazer boas notícias para vocês. Esse é o nosso Missão Enem número 1, onde eu escolho temas e trago para vocês a abordagem do jeito que aparece na prova do Enem. Então, baseado em estatística, baseado em habilidades, eu trago para vocês esse nosso primeiro episódio sobre Halo Monera. Eu sou o professor Gianal, vem comigo! Quando a gente abre o livro, é muita informação. E quando a gente conhece a prova, a gente precisa filtrar o que cai do jeito que cai. E hoje eu trago para vocês esse nosso Missão Enem número 1 sobre o Halo Monera. Uma das coisas que já apareceu várias vezes na prova foi a questão relacionada à reprodução. As bactérias, elas fazem apenas reprodução assexuada e a grande consequência disso é que elas vão gerar clones. Células que são geneticamente iguais, células que fazem que tem a manutenção da característica genética. A gente vai ter sempre a mesma coisa, preservando o DNA. Quais características essa reprodução tem? Ela é rápida, ela é simples porque ela duplica o DNA, divide a célula e acabou. Essas já foram características cobradas. A gente vai ver daqui a pouco que existem mecanismos que aumentam a variabilidade genética em bactérias. Outro ponto é a decomposição. Todas as vezes que a gente fala em decomposição, a gente vai estar trabalhando com a reciclagem da matéria. A gente vai estar sendo capaz de pegar a matéria orgânica, decompor essa matéria orgânica em compostos inorgânicos que podem ser reutilizados. Então, graças a bactérias e fungos que realizam a decomposição, a matéria ela é inesgotável. A gente pode utilizar a matéria várias vezes porque ela é reciclada. Algumas doenças são importantes de vocês saberem que são causadas por bactérias, para que vocês também entendam que algumas delas a gente pode fazer o controle e o combate com antibióticos. Então, leptospirose, tétano, cólera e tuberculose são algumas doenças que vale a pena o aluno dar uma olhada na forma de transmissão, né? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com a leptospirose, aparece a questão da urina dos ratos em contato com água e em contato com humanos. Cólera, a gente pega através de água e alimento contaminado, então tem uma diarreia muito forte, uma diarreia que a gente chama de com um aspecto de água de arroz, uma diarreia esbranquiçada. Tuberculose a gente pega através de secreções nos ares que a gente inspira, no ar que a gente inspira, então é uma doença respiratória. E o tétano aparece porque é causado por Clostridium tetani, uma bactéria anaeróbica, que geralmente vai habitar no nosso corpo ferimentos, né? Quando a gente fere o pé em algum local que está contaminado, por exemplo, essa bactéria entra em contato com o corpo e começa a realizar sua atividade metabólica. Quando a gente tem cortes, é comum lavarmos com água oxigenada, porque naquele momento a água oxigenada começa a ser degradada em água e em oxigênio, e por ser uma bactéria anaeróbica obrigatória, o oxigênio acaba matando essa bactéria. Então, esses aspectos aqui e alguns outros relacionados à saúde, super vale a pena a gente entender. Uma coisa que cai muito em qualquer tipo de prova, não só no Enem, é o uso de antibióticos. O antibiótico ele tem como alvo a bactéria. Alguns antibióticos eles têm a função de ser bactericida, matar as bactérias mesmo, né? Outros têm apenas de inibir o crescimento daquela população de bactérias. Só que os antibióticos eles têm alvos específicos, né? Alguns vão atuar sobre uma enzima, alguns vão atuar sobre a produção de parede celular, outros vão atuar sobre os ribossomos. O que importa aqui é que a gente tem que entender que o antibiótico tem como alvo as bactérias. E, em geral, alvos a estruturas das bactérias que não temos nas nossas células ou que são diferentes para que a gente não tenha nenhuma consequência grave. É importante lembrar que o antibiótico não sabe qual é a bactéria que causa a doença e qual não causa. Por isso é comum a gente ter em bula de antibiótico a indicação de que pode ter algum desconforto gastrointestinal, alguma diarreia, por exemplo. Por quê? Porque a gente pode matar também bactérias boas do nosso organismo através do uso do antibiótico. Um ponto-chave em provas de vestibular sobre antibiótico é a questão da resistência. O aluno que quer acertar as questões, ele tem que entender que resistência é uma característica genética como outra qualquer e ela não está surgindo porque eu usei o antibiótico. Ela já existia quando eu usei o antibiótico matou as bactérias sensíveis e foram preservadas aquelas bactérias que não eram sensíveis e eram então as resistentes. Então a resistência ela tem origem através das mutações e é um ponto importante da gente lembrar quando a gente trabalha com antibióticos.
Bom, bactéria só faz reprodução assexuada, mas existem mecanismos para aumento da variabilidade genética. Um mecanismo aqui são as mutações, que ocorrem em qualquer ser vivo, tá? São alterações aleatórias, por acaso, que envolvem o material genético que podem trazer novos genes. E existem alguns mecanismos especiais por meio dos quais, as bactérias, na conjugação, uma doa plasmídio para a outra. O plasmídio é um DNA extracromossômico que a bactéria tem. Então, uma bactéria pode doar plasmídio para a outra através da fímbria. E nos plasmídios, a gente encontra genes que conferem resistência, por exemplo, aos antibióticos. Então, essa é uma situação que a gente pode ter. Na transdução é quando a gente tem uma modificação no material genético da bactéria por meio de um vírus bacteriófago. Os bacteriófagos são vírus que atacam as bactérias e esses bacteriófagos são vírus de DNA. Então, eles injetam o DNA deles dentro da bactéria para ser incorporado ao DNA da célula. E a transformação é um outro aspecto, onde algumas bactérias têm a capacidade de absorver do meio trechos livres de DNA de outras bactérias que tenham morrido, bactérias que tenham sido lisadas naquele ambiente. Elas têm essa capacidade de fazer essa absorção e incorporar esse DNA. Então, esses pontos de variabilidade genética, eles merecem ser destacados. Alguns autores, colocam no livro deles ou na apostila como sendo mecanismos de reprodução sexuada, entre aspas, por ter o aumento de variabilidade genética, tá? Bom, um outro ponto forte na prova é o ciclo do nitrogênio. E as bactérias participam de todo o ciclo do nitrogênio. Mas um ponto chave é quando a gente trabalha com as bactérias fixadoras do gênero Rhizóbio, que geram associações mutualísticas chamadas bacteriorrhizas. Nós vamos ter aqui bactérias associadas a raízes de plantas leguminosas, como por exemplo, soja e o feijão. Nessas raízes, a gente vai encontrar nódulos, onde existe uma relação entre a bactéria e a planta. A bactéria recebe matéria orgânica da planta e a planta recebe da bactéria compostos nitrogenados. E os solos nessas áreas têm o benefício dessa relação. Então, quando a gente trabalha com rotação de cultura, é um caso de adubação verde, onde eu planto num período, por exemplo, uma gramínea, que vai extrair os nutrientes do solo, vai empobrecer aquele solo, e logo em seguida eu planto o quê? Eu planto soja ou feijão que vão repor esses compostos nitrogenados. Além da rotação de cultura, a gente também tem o plantio em associação ou consórcio, onde eu posso plantar, por exemplo, uma fileirinha de milho, uma fileirinha de feijão, uma fileirinha de milho, uma fileirinha de feijão, para que a gente tenha um equilíbrio na retirada e na inserção de nutrientes para compor o solo, tá? Então, quando a gente utiliza bacteriorrhizas, a gente diminui a necessidade do uso de fertilizantes, porque essa cultura já vai estar fazendo aí com que o solo tenha um bom aproveitamento. Bom, podemos também usar bactérias como armas biológicas, como é o caso do anthrax, o Bacillus anthracis, e a gente tem essa condição porque eles geram estruturas de resistência que vão sobreviver em condições anormais e quando encontrarem um ambiente favorável, podem então realizar suas tarefas e retornar ao estágio metabólico normal. Então essa é uma aplicação. Outra é a questão da fermentação. Bactérias fermentadoras, em especial as que fazem fermentação lática, a gente utiliza na indústria de derivados do leite. Então, coalhada, queijo, iogurte são componentes onde a gente se utiliza do metabolismo bacteriano anaeróbico. A gente tem bactérias que podem ser anaeróbicas e aeróbicas. As anaeróbicas, elas podem fazer fermentação ou respiração anaeróbica, tá? Ou fermentação ou respiração anaeróbica. As que fazem fermentação podem fazer, existe diversidade metabólica para tudo. Em especial, a gente aplica na indústria, tem muita força nas provas e na prova do Enem não seria diferente, a fermentação lática. Também podemos ter bactérias que fazem fermentação acética, pegam o álcool e aí conseguem converter em ácido acético e a gente aplica na indústria produtora de vinagre. Bom, campeão de audiência nas biotecnologias, o outro ponto que eu trago para vocês é a transgenia. Gente, a transgenia é quando a gente pega um gene de uma espécie e coloca em outra. O exemplo clássico é o da bactéria, onde eu pego o gene humano responsável pela produção da insulina e coloco esse gene nos plasmídios. O plasmídio, galera, é um DNA extracromossômico que a bactéria tem, um DNA a mais,
onde eu posso inserir esse gene e esse gene vai produzir a mesma proteína que seria gerada dentro do meu organismo. Lembrem-se que o código genético, né, as regras que a gente usa para a expressão gênica, elas são universais, né? A gente chama o código de universal ou universal entre aspas, pelas pequenas diferenças que podem ter entre alguns grupos. Mas a gente tem essa possibilidade de o código sendo considerado universal, eu pegar um gene de uma espécie e colocar em outra. Para isso ser feito, eu preciso das enzimas de restrição. Nas provas, as enzimas de restrição aparecem como tesouras biológicas. Por quê? Porque elas clivam, cortam, quebram, são sinônimos, né? Ou digerem o DNA em pontos específicos para eu obtê-lo e levar para o meu local de origem. É importante lembrar que as enzimas de restrição são mecanismos de defesa das bactérias contra os vírus. E o homem aprendeu a trabalhar com isso para fazer com que a gente pudesse gerar organismos geneticamente modificados, né, com a tecnologia do DNA recombinante, que é o que a gente chama de transgenia. Então, transgenia, engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante é a mesma coisa e a gente se aplica dessas situações. Na questão da sustentabilidade, já caíram pontos sobre compostagem, biodigestor e biorremediação envolvendo bactérias. Questões sobre compostagem queriam que a gente entendesse o quê? A gente pega a composteira, coloca o material orgânico, resto de alimento, resto de lavoura, coloca esse material orgânico para ser decomposto. Numa composteira, o meu objetivo é apenas produzir o composto. O composto vai ser rico em nutrientes que eu posso utilizar como um fertilizante natural. Eu preciso de bactérias decompositoras. Já caiu uma questão no Enem onde a gente precisava ficar movimentando aquele material para que o ar pudesse se misturar bem com ele de tempos em tempos. Então, o que ele queria que a gente entendesse? Que nesse caso aqui, eu estava naquela situação fazendo uma decomposição aeróbica. Aquelas bactérias precisavam de ar, né, porque tinham um metabolismo aeróbico para poder realizar aquela tarefa. Em qualquer uma dessas situações, eu preciso de umidade. Se não tiver umidade, não tem como as bactérias estarem se proliferando e realizando suas tarefas metabólicas. Então, tanto na compostagem como no biodigestor, a gente vai precisar disso porque a bactéria, como um ser vivo qualquer, ela vai precisar de água. Um outro ponto é quando a gente trabalha com o biodigestor. O biodigestor ele também vai ter a questão da decomposição, só que a gente tem um detalhe. No biodigestor, o meu objetivo é fazer decomposição anaeróbica, porque nessa decomposição anaeróbica a gente vai produzir o metano e esse metano da decomposição anaeróbica vai ser utilizado na geração de energia. A gente também vai ter resíduos da decomposição que podemos utilizar como nutrientes, como um fertilizante natural, como um adubo natural. Mas o grande objetivo do biodigestor é a produção do biogás, é a produção de energia, que é o metano. Na biorremediação, o que a gente faz? A gente utiliza um organismo para resolver um problema ambiental. Então, como que o Enem já cobrou isso da gente? Tinha um derramamento de petróleo e nesse derramamento de petróleo nós utilizamos bactérias especiais decompositoras do petróleo. Eu estava usando um organismo para resolver um problema ambiental. Então esse é o caso que a gente chama de biorremediação, que já caiu na prova do Enem. Esse tópico aqui, gente, é campeão de audiência na prova do Enem. Estatisticamente é extremamente importante. E eu finalizo destacando para vocês que existe uma tal de microbiota normal. No nosso corpo, nós temos em número de células 10 vezes em bactérias o número que a gente tem de célula humana. Só na pele são mais de 19 filos de bactérias. E essas bactérias que estão no nosso corpo, elas compõem a nossa microbiota normal. Bactérias que ocupam o espaço e competem por espaço e alimento com organismos que seriam o quê? Organismos que seriam patogênicos. Então elas acabam nos protegendo. Claro que a bactéria ela é saudável num determinado local. Aquela mesma bactéria que está no nosso corpo, se ela vai para uma outra área e acha uma chance, ela pode desenvolver uma infecção e a gente tem um problema de saúde aí sério. Além disso, produzem, né, as vitaminas K e vitamina B12 no nosso intestino. Gente, podem pegar todos esses tópicos que nós falamos aqui, que vocês vão encontrar, né, tirando um ou outro que eu coloquei como aposta, vocês vão encontrar em várias questões de provas anteriores do Enem. E as chances de a gente encontrar em provas futuras é grande, porque a gente pegou o assunto,
associou a estatística e as habilidades da prova do Enem. Então, se você curtiu, se você chegou até aqui, assistiu a aula e acha que acrescentou alguma coisa para você, se inscreva no canal, curta o vídeo e recomende para as pessoas. Copie o link e manda para os seus amigos para eles passarem junto com vocês. Valeu, galera. Um beijão.